Ter um jatão de leitinho na hora H é um desejo de muitos homens e de muitas mulheres. Apesar disso não estar necessariamente ligado a uma maior potência, isso pode trazer uma satisfação muito maior, a depender da preferência e do tipo de prática de cada casal. Nas redes sociais eu vejo com frequência manifestação de homens, inclusive de mulheres, que falam que gostam de sentir aquele quente dentro delas, muitas gostam de mamar e de engolir, enfim. Então, se você é um cara que está ligado nessa prática e que para você é importante ter um maior jatão de leitinho, então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar quais são as causas por trás da diminuição do volume do ejaculado e vou dar 5 dicas como você pode turbinar o seu jatão. Ah, mas antes eu quero te pedir um favor. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e deixe seu like, porque isso é muito importante para que o canal continue crescendo, para que esse vídeo possa alcançar um número cada vez maior de homens, beleza? Então vamos pro vídeo. Então, meu amigo, eu vou começar esse vídeo falando as 6 principais causas de baixo volume do ejaculado. A primeira causa, sem dúvida, é alterações na próstata, geralmente uma atrofia da glândula prostática. Então, com o passar dos anos, é normal que os ácidos, que são a parte da próstata que produz o leitinho, ele vá atrofiando e vá perdendo a capacidade de produzir as substâncias nutritivas. Lembrando que o principal objetivo da próstata é produzir aí os nutrientes para os espermatozoides. Outra coisa que pode acontecer com a saúde da próstata, que vai diminuir ali o volume do ejaculado, são as prostatites, inflamações, infecções, muitas vezes causadas por germes das infecções urinárias ou das infecções sexualmente transmissíveis. Segunda causa relacionada ao baixo volume de sêmen é o uso de medicamentos. Sejam os medicamentos que inibem as contrações da próstata, como é o caso dos alfa-bloqueadores. 2 remédios que fazem esse efeito é a tanzulosina e a doxazosina, que a principal indicação desses remédios é para homens que têm um crescimento benigno na próstata. Na hora de urinar, a próstata muito grande fica obstruindo o canal urinário. Se você dá um remédio, ele acaba relaxando e melhorando o fluxo urinário. O problema é que esse remédio acaba relaxando a próstata demais. E na hora do orgasmo, em que é para haver as contrações não dão aquela pressão que costumavam dar. E outro tipo de medicamento que tem um efeito similar são os inibidores da 5-alfa-redutase, como a finasterida e a dutasterida. São medicamentos utilizados para calvície, para prevenir a queda excessiva de cabelo, e também para o crescimento benigno da próstata, para evitar que a próstata cresça demais. Então esses medicamentos na próstata vão reduzir o volume dela, vão reduzir a quantidade das glândulas que produzem o sêmen e vão acabar também diminuindo o volume seminal. Terceira grande causa, meus amigos, é a baixa testosterona. Eu sempre digo que a testosterona é um hormônio fundamental para o funcionamento sexual do homem, desde ter desejo, desde ter uma boa ereção, mas também na próstata para produzir o nosso leitinho, o nosso ejaculado. Se a sua testosterona está baixa, particularmente se ela está muito baixa, em valores que geralmente estão abaixo de 200 nanogramas por decilitro, alguns homens podem ter uma baixa produção de espermatozoides e de sêmen por conta disso. Uma quarta causa que é bom que você conheça são as cirurgias da próstata e da bexiga. Então veja que muitos homens têm esse crescimento da próstata que começam a entupir o canal da urina, que não responde aos medicamentos e eventualmente tem que acabar fazendo uma cirurgia de raspagem ou até mesmo de retirada da próstata. Com essa próstata danificada pela raspagem ou mesmo retirada por cirurgia, o sujeito não vai mais ejacular o volume que ele costumava antes. Uma quinta causa, meus amigos, são obstruções das vesículas seminais. Isso pode acontecer muitas vezes por cistos na próstata, por algum tipo de infecção. Enfim, muitas vezes esses ductos da vesícula seminais que passam por dentro da próstata podem estar entupidos e apesar de a próstata estar normal, com a obstrução desses ductos, o volume ele vai ser certamente bem reduzido. E a sexta e última causa que eu queria trazer para vocês são as doenças neurológicas. Então todo o processo de orgasmo e de ejaculação ele é coordenado pelo nosso sistema neurológico. Desde o estímulo que é conduzido até a ereção, aí daí você tem aquela sensação de prazer e uma contração pélvica, depende do bom funcionamento do sistema neurológico. Então doenças como diabetes, que começa a afetar os nervos, pacientes cadeirantes que tiveram uma lesão medular traumática, pacientes que tiveram alguma doença neurológica do sistema nervoso central, como AVC, doença de Parkinson, podem ter o orgasmo, mas na hora que o sistema neurológico tem que agir para contrair a próstata e o assoalho pélvico, isso não acontece e o volume de ejaculado diminui.
muitos homens acabam desenvolvendo até o que a gente chama de ejaculação retrógrada. Ou seja, na hora de gozar após o orgasmo, não sai absolutamente nada, é um orgasmo seco. E o sêmen, em vez de ir para fora, acaba voltando para a bexiga, ficando como se fosse um orgasmo retido. Agora, meus amigos, eu vou mostrar para vocês 5 dicas para você turbinar aquela jatada na hora H. A primeira dica é você fazer uma avaliação médica para identificar qual dessas causas específicas que eu falei estão te prejudicando. Por exemplo, se você tem a testosterona baixa, você pode fazer uma reposição hormonal. Se você está tomando algum medicamento para a próstata, você pode discutir com o seu médico a possibilidade de trocar esse medicamento. Se você por algum motivo está com as vesículas seminais entupidas, você pode fazer um procedimento de desobstrução. Vai depender de caso a caso. Já as outras 4 dicas que eu vou falar agora, elas são gerais. Então não importa onde você esteja, se você seguir elas, você vai conseguir aumentar o seu jato gradualmente. Então a primeira dessas dicas é você se manter muito bem hidratado. O recomendado são pelo menos 30 ml por quilo. Ou seja, se você pesa 80 quilos e deve beber 30 ml por quilo, então você tem que tomar todo santo dia 2,4 litros. No mínimo, isso é o recomendado. Lembrando que o principal componente do nosso sêmen é a água. E estar muito bem hidratado vai favorecer a produção dessa secreção na hora H. A segunda dessas dicas é o tempo de abstinência. Então, quanto mais tempo você passa sem ejacular, de certa forma os nossos estoques eles vão crescendo. Se você ejacula frequente demais, nas próximas ejaculações é uma tendência normal de diminuir esse volume. Então o ideal é você encontrar ali o balanço ideal entre o tempo de abstinência e aquela relação que você quer dar uma gozada mais farta. O que eu recomendo são pelo menos 2 a 3 dias para dar tempo desse estoque estar mais calibrado. E se for alguma situação muito especial, talvez 7 dias seja o tempo em que esse volume vai ser máximo de acordo com o tempo de abstinência. A terceira dica é você ter um fortalecimento do assoalho pélvico. Então lembrando que a ejaculação, meus amigos, é um fenômeno muscular. Então existe o prazer, que é cerebral, isso desencadeia um reflexo, vai ter uma contração muscular do assoalho pélvico. Então você fazer exercícios pélvicos, como os exercícios de Kegel de forma regular, vão fortalecer o centro tendíneo na pelve. E na hora do clímax, essa contração vai ser ainda mais intensa, fazendo você ter ganhos em termos de força do jato e de volume também que é ejaculado. E a quarta e última dica é você ajustar os seus hábitos, porque lembrando, o nosso sêmen é produzido diariamente. Então se você tem bons hábitos, isso vai favorecer todo o seu funcionamento fisiológico. Então se você bebe muito álcool, o álcool ele tende a diminuir a produção de sêmen. Se você está muito estressado, o excesso de estresse não apenas vai diminuir a intensidade do seu orgasmo, diminuindo a força da contração na hora H, como também vai impedir a produção no longo prazo. E o sedentarismo. Então o homem que está sedentário, ele tem de certa forma todos os músculos com a contratilidade um pouco debilitada, não tem uma boa capacidade cardiovascular e durante o sexo muitas vezes ele está cansado e isso aí vai fazer com que a contração seja mais fraca. Agora, meu amigo, independente se ter um gozo farto é importante ou não para você, o que mais vale é você ter uma baita rigidez na hora H com um controle para chegar lá na hora que você quiser. Que é isso que vai garantir o seu prazer e o prazer da sua parceira. Por isso eu quero te convidar para participar do meu treinamento online, que é o desafio Máquina de Prazer na hora H de 21 dias, onde eu te ensino estratégias avançadas e 100% naturais para você fortalecer a sua rigidez, melhorar o seu controle para chegar lá na hora que você quiser, recuperando a sua confiança e dando muito mais prazer para sua mulher. Então, para participar é bem simples. Basta clicar no link que está aqui fixado no primeiro comentário e garantir a sua vaga. Agora, se infelizmente as vagas já tiverem sido esgotadas, então clique mesmo assim no botão e garanta a sua inscrição na nossa lista de espera para ficar atento das nossas próximas turmas. Beleza? Gostou desse vídeo? Então comenta aqui se você acha que gozar farto na hora H é importante.